Bom dia, irmãos, amigos e visitantes, sejam todos bem-vindos. A leitura que vai servir de base para a mensagem de hoje está em Josué 24:15. E todos nós vamos ler. Todos juntos vamos ler. Podemos ler agora. Porém, todos nós. Porém, se vos parece mal, escolhei hoje a quem sirvais. Josué 24:15. Muito bem. Em qual contexto que Josué disse essa frase? Josué estava ficando velho e preocupado com o povo se juntar a outras nações e cultuar outros deuses. E aí ele reuniu todas as tribos de Israel e disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Fiz Abraão percorrer toda Canaã, multipliquei a descendência dele e lhe dei Isaque, Jacó e Esaú. Isso Deus falando para o povo de Israel. Enviei Moisés e Arão para tirá-los do Egito. E mesmo eles vindo atrás de vocês, abriu o mar vermelho para vocês passarem. E depois o mar cobriu os egípcios. Fiz a maldição de Balaão virar uma bênção a favor de vocês. Entreguei nas suas mãos o povo de Jericó, ferezeus, cananeus, heteus, girgazeus, heveus e os jebuseus. Expulsei os reis dos amorreus. Não foram vocês que fizeram com sua espada e com seu arco. Fui eu que fiz, disse Deus. Dei a vocês terras que não plantastes, cidades que não edificastes. Comem das vinhas e dos olivais que não plantastes. Quantas bênçãos que Deus deu ao povo de Israel. Você já fez esse exercício de quantas bênçãos Deus fez na sua vida e na vida dos seus familiares e pessoas que antecederam? Inclusive tem um hino que nos ajudam a fazer esse exercício, né? Nós estávamos cantando, mas tem um hino e o refrão é assim: conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E foi nesse contexto de apresentação das bênçãos de Deus para o povo de Israel que Josué disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tem um filme, ele é um filme que ele é violento pela realidade da época no estado, mas é um filme que eu gosto, tem bons atores, inclusive tem um ator que foi indicado ao Oscar, agora não ganhou, não por causa desse filme, mas ele foi indicado. Ele chama Tropa de Elite, eu acho que alguns de vocês já viram. Esse filme Tropa de Elite, ele trata de uma polícia especial do estado do Brasil. Essa polícia, ela é acionada quando a polícia convencional não consegue agir, né? E aí, eles estão indo em uma missão, tem um trecho do filme que eles estão indo em uma missão, e o capitão pergunta para a equipe dele: tem alguém que conhece a comunidade tal? E uma pessoa levanta o braço e fala: eu conheço. Então você vai puxar a ponta. O que é puxar a ponta? Essa polícia especial, essa tropa de elite, entra em fila indiana na comunidade.
E cada soldado tem a sua função. Olha para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para cima, para trás. Mas todos confiam naquele policial, naquela pessoa que está lá na frente. Todos confiam no caminho para onde esse policial está levando. Se essa pessoa levar para o caminho errado, toda a equipe vai estar comprometida. O eu, do eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é essa pessoa que vai puxar a ponta. Essa pessoa, todos confiam nele. Confiam nessa pessoa que o caminho está correto, que vai levar para o caminho certo. Se o caminho estiver errado, toda a casa vai estar comprometida. E trazendo para a nossa realidade de hoje, não adianta o eu, do eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O eu sou eu, o eu é você. Todos nós somos o eu. Não adianta eu amarrar todo mundo e enfiar dentro do carro para trazer para a igreja. Não adianta amarrar todo mundo, colocar dentro do Uber e colocar dentro do ônibus. O eu, ele é a pessoa mais amorosa da casa. O eu é a pessoa mais humilde da casa. O eu é a pessoa mais justa da casa. O eu é a pessoa mais honesta da casa. Mais mansa da casa. O eu é a pessoa mais dedicada da casa. O eu é a pessoa mais generosa da casa. O eu é a pessoa, agora sim, mais honesta da casa. O eu é a pessoa mais trabalhadora da casa. Trabalha para fora ou trabalha dentro de casa. Quem que era assim? Ou quem que é assim? Jesus Cristo é assim. Ele trouxe a palavra de Deus até nós dessa forma. Lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29, diz: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11, 29. Tem uma irmã lá em São Paulo, ela já está bem idosa, deve estar com mais de 90 anos. Ela se batizou na época que os primeiros missionários americanos chegaram no Brasil. E ela orou durante a vida inteira para a conversão do marido dela. E o marido dela se converteu, lembro da conversão dele, e ele já devia ter na época uns 70 anos, 70 e poucos anos. Ele faleceu e faleceu cristão. E como é que a dona, eu não vou falar o nome dela, essa pessoa, como é que essa pessoa, ela tratava o marido? Imagina num domingo de manhã, ela saindo de casa e falando assim: marido, eu vou para a igreja hoje e eu vou, e tem umas atividades lá, e você se vira aí o que você vai fazer no seu domingo, eu não sei. Não, ela não era assim. Ela era amorosa, ela era generosa, ela cuidava dele. Um marido, quando se torna cristão, ele se torna um marido melhor. Uma mulher, uma esposa, quando se torna cristã, ela se torna uma esposa melhor. Um filho, uma filha, quando se torna cristão, ele se torna um filho melhor. E os pais, quando se tornam cristãos, eles se tornam pais melhores. E olha o que diz lá em Timóteo, que serve para nós. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus e da sua própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. 1 Timóteo 5, 8. Aqui não fala se o da sua casa é cristão ou não cristão. É da sua casa. E você tem que ter cuidado com ele.
É dessa forma que nós devemos agir para levar a nossa família a servir a Deus. Quando eu era adolescente, jovem, adolescente, eu já era cristão e eu percebia e eu achava interessante dentro da igreja que muitas famílias, as famílias inteiras eram cristãos. Eu achava isso legal, porque todos iam nos cultos, todos iam nos acampamentos, todos participavam das reuniões, de eventos especiais. Na minha casa era eu, meu irmão e minha avó, mas ela já não estava mais indo porque ela estava debilitada. Aí essas pessoas que eram famílias não precisavam ficar pedindo para os pais, não precisavam pedir para os pais para você participar desses eventos, porque os pais sabiam da importância de estar em comunhão com os irmãos, de participar desses eventos da igreja. Eu achava interessante, os primos nos acampamentos estavam sempre juntos, né? Tinham outros irmãos que realmente não tinham famílias assim como eu, mas eu gostaria que fosse dessa forma, né? Aos domingos, quando tinha eventos especiais em casa, tipo Páscoa, Dia das Mães, às vezes Natal caía no domingo, aí você tinha que sair correndo. Eu e meu irmão sair correndo do culto, pegar o ônibus e ir para casa para participar da refeição, né? E causava um certo constrangimento para todo mundo, né? E conversando há um mês atrás, mais ou menos, com um irmão, ele disse que uma vez o pai dele falou assim para ele: você quer me converter para essa igreja que você vai? Para eu ficar o dia inteiro lá e esquecer que a família existe? E aí eu pensei, talvez eu poderia ter sido melhor também na minha casa em relação a isso. O cristão, ele não some do mapa quando ele batiza. O cristão, ele muda de vida quando ele batiza. Ele muda de atitude quando ele batiza. E essa mudança de atitude é que leva as pessoas da sua família servirem a Deus. Quererem servir a Deus como você faz. As pessoas do seu trabalho, nessa mudança de atitude, faz com que as pessoas queiram conhecer a Deus. As pessoas na sua escola, com essa mudança de atitude, faz com que essas pessoas queiram conhecer a Deus também. E é uma bênção muito grande quando a sua família também é cristã. Estar junto com uma bênção grande é estar junto com a sua família nos cultos, reuniões, estudos, todas as atividades da igreja. Fazer estudo em casa com a sua família é uma bênção muito grande, ter gente que tem o mesmo propósito que você dentro da sua casa. Ter irmãos dentro da sua casa para compartilhar sua experiência, orar com a sua família. Ser grata a Deus pelas bênçãos com a sua família, tudo que conquistou, todas as curas que conquistaram dentro da sua casa. Permanecer firme juntos mesmo nas dificuldades, nas adversidades. Nós até agora, nessa mensagem, nós falamos bastante sobre a família e os cuidados que nós devemos ter com a família, né? Sendo cristã ou não sendo cristã, a nossa família. Mas a preocupação... Obrigado, amigo. Que bom. Mas a preocupação de Josué, de o povo de Israel estar querendo, ou preocupação dele com o povo de Israel cultuar outros deuses, serve para nós? Será que a preocupação de Josué em
A preocupação de Josué serve para nós de alerta para os dias de hoje, não servir a outros deuses. Quem aqui, vindo para o prédio para cultuar a Deus, passou por um templo de Diana, de Hércules, ou do Baal? Alguém passou aqui por esse templo e se sentiu, passou por um templo desse, se sentiu atraído à vontade de cultuar a ele? Agora, pode ser que quando tocou uma mensagenzinha no seu celular, você ficou atraído ao olhar. Então, os deuses de hoje, quais são os deuses de hoje? E eu não falei esse versículo, mas ele é muito importante para edificar a nossa casa, tá? Perdão. Quais são os deuses de hoje, da nossa época? O celular. O celular é um Deus que nós precisamos eliminar ele. Ele é muito importante para a nossa vida, ele é muito útil na nossa vida, é muito fácil, é muito prático, Mas se nós usarmos de forma errada, e nós já falamos algumas vezes sobre o celular aqui, nós vamos nos prejudicar a família, deixar de estar com a família, de estar em comunhão com Deus, de prestar atenção nas coisas de Deus para ficar olhando no celular. Outra questão que pode atrapalhar a nossa intenção de colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas é o dinheiro. Não é um problema que é só dessa época, desde que existe humanidade as pessoas gostam de ganhar dinheiro, mas muitas pessoas fazem coisas erradas por causa do dinheiro, muitas pessoas trabalham demais por causa do dinheiro, deixa de estar com a família, deixa de estar com os irmãos, deixa de participar de eventos por causa do dinheiro. Eu gosto de usar exemplo de pessoas que nós convivemos, porque é perto de nós, está perto de nós, né, a situação. Teve um irmão lá em São Paulo há muito tempo atrás, que os missionários logo que chegaram começaram a fazer estudos com ele, com a família dele, e ele ficou muito interessado realmente na palavra de Deus, e a família era casada e tinha filhos. E aí ele começou a frequentar e participar, e um dos missionários foi conversar com ele. Você está com alguma dúvida? Por que você ainda não se converteu? E essa pessoa falou assim, porque 40% da minha renda é de forma inadequada. E aí, resumo da história, esse homem se converteu com a família dele e morreu cristão e foi um dos pilares da Igreja de Cristo em São Paulo, esse homem. Então nós temos que eliminar o que nos tira a atenção de Deus, o que nos tira a vontade de servir a Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Cada um tem a sua, talvez tenha o seu item na vida que esteja chegando perto de Deus e você tem que fazer um esforço para tirar ele de lá. E nós temos que nos policiar em relação a isso. E o que é servir a Deus? O que é o serviço de Deus? O que é servir a Deus? Lá em Gálatas diz que servir a Deus não é você seguir um monte de regras, mas servir a Deus é crer que Jesus Cristo é o Salvador. E utilizando a mesma didática de Josué, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Devido à maior bênção de todas. Porque Jesus morreu na cruz por mim e levou sobre ele Jesus, todos os meus pecados. Por que eu tenho que servir a Deus? Porque Jesus morreu por mim. Essa é a maior bênção que Deus deu nas nossas vidas. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz: carregando ele mesmo
em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, fostes sarados. 1 Pedro. Pelo que nós fomos salvos? Nós fomos salvos pelas chagas de Jesus Cristo, pelos açoites que ele sofreu, pela graça dele, pela coroa de espinhos que colocaram na cabeça dele. É por isso que nós servimos ao nosso Deus, porque Jesus nos amou primeiro. E para concluir, voltando lá para Josué, e eu vou precisar da participação de vocês de novo. O que o povo disse quando Josué afirmou: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Depois que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor, explanou todas as bênçãos que Deus tinha feito ao povo de Israel. O que o povo disse a Josué? O que o povo disse a Josué? Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, agradecemos, Pai, por esse dia, agradecemos pelo seu amor, agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor fez e faz nas nossas vidas. Senhor Deus, podemos contar várias que o Senhor fez nas nossas vidas, e algumas que nós nem sabemos porque o Senhor nos livrou de qualquer situação. Senhor Deus e Pai, abençoe essa semana. Continue nos abençoando, continue nos protegendo. O Senhor é o nosso Deus poderoso e só a Ti, Senhor Deus, nós devemos cultuar. Senhor Deus e Pai, abençoe essa semana que está começando, nos dê saúde, nos dê paz. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.